Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e na aula de hoje a gente vai fazer algumas análises de gráficos e trabalhar um pouco de estatística. Então, vamos lá? Olha só, aqui a gente tem um texto e ele diz o seguinte: a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, é conhecida por suas altas temperaturas. A cidade de Cuiabá é conhecida por diversas características, além de suas altas temperaturas. Também recebe o reconhecimento de cidade verde, por ser muito bem arborizada. É um polo industrial, comercial e de serviços do estado onde é capital, Mato Grosso. Por estar situada em uma região de muitas paisagens naturais, Cuiabá é rica em atrações turísticas e, por ser antiga, também conta com um patrimônio histórico importante. Essa cidade possui vários lugares que vale a pena ser visitados, como museus, prédios restaurados, mercado de peixes, obelisco, o marco do Centro Geodésico da América do Sul, o Horto Florestal e muito mais. Para aprender um pouco sobre o modo de vida da população local, é possível conhecer as comunidades ribeirinhas, apreciar os artesanatos feitos por eles e alguns de seus costumes, como se banhar nos rios e baías, onde também praticam a pesca. E aqui a gente tem um registro, temperaturas máximas registradas em Cuiabá no mês de setembro de 2018. Então aqui no mês de setembro temos o registro dos 30 dias. E aí as temperaturas máximas em graus Celsius, né? No primeiro dia 37 graus, no segundo dia 19, a gente tem aqui no dia 20, 35 graus. Então, esse mês ele foi todo tabelado com suas temperaturas máximas registradas aí, no caso o mês de setembro. E essas informações da tabela, elas podem ser colocadas também num gráfico de linhas, né? A gente consegue observar essa variação dos 30 dias de uma maneira mais rápida quando essas informações ela vêm para um gráfico de linhas. Então, olha só, nessa parte aqui horizontal a gente tem os dias do mês e nessa parte vertical nós temos a temperatura máxima em graus Celsius. Então, dá para observar que mais ou menos aqui entre o período do dia 7 até mais ou menos aí o período do dia 16, ela está sempre crescendo, né? Chegando a atingir aí quase 40 graus. Então, a gente já vê uma diferença que essas informações aqui, elas são mais fácil vistas quando a gente transforma essas informações da tabela em um gráfico de linhas. A visualização ela fica mais rápida. Beleza? E trazendo aqui para a nossa cidade, a gente vai pegar aqui um registro histórico, né? Qual a menor temperatura registrada em Imperatriz, Maranhão. Segundo os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, referentes ao período de 1961 a 1970, e a partir de 1976, a menor temperatura registrada em Imperatriz foi de 14,3 graus Celsius, em 4 de agosto de 1966, e a maior atingiu 39,8 graus Celsius, em 17 de outubro de 2015. Superando os 39 graus,7 registrados 29 de setembro de 2001. Vamos aqui trabalhar algumas informações que a gente pegou nesse texto. Então, olha só, a partir das informações coletadas, determine a média das temperaturas máximas registradas durante o mês de setembro de 2018. Então, vamos pegar aqui a tabela com as informações que a gente pegou no texto e vamos retirar uma média dessas temperaturas aí do mês de setembro. Olha só, para eu calcular a média, eu vou ter que somar os valores de todas as temperaturas e dividir pela quantidade de observações, ou seja, da quantidade de temperaturas que eu registrei. Então, nesse caso, as temperaturas que eu vou somar vai ser do dia 1, de 37, até o dia 30, que foi 30 graus. E aí, fazendo essa soma dessas temperaturas, vamos obter 1038,9. E aí eu vou dividir por 30, porque eu tenho 30 observações, uma para cada dia do mês. Então, dividindo esse valor por 30,
vamos encontrar 34,63. Isso quer dizer que a média das temperaturas é de 34,63 graus Celsius. Ok? Vamos aqui para mais uma questão. A mediana das temperaturas máximas registradas durante o mês de setembro de 2018. Então, para calcular a mediana, a gente tem que pegar toda aquela informação da tabela e organizar ela em rol. O que seria o rol? O rol é você organizar as informações de maneira crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, eu pego a menor temperatura, que é 19, e vou fazendo na ordem. E lá no final eu vou ter as maiores, que no caso aqui, 39. E olha só, o que é que eu faço? Como eu tenho 30 observações, eu vou fazer a divisão de 30 por 2. E aí eu encontro aqui 15. O que significa esse 15? O 15 a gente vai procurar o número que está na posição 15. Mas como essas observações elas são uma quantidade par, são 30 observações, para a gente pegar a medida central, ou seja, a mediana, ela calcula a medida que está no centro. A gente tem que pegar os dois centrais, certo? Porque senão a gente não consegue dividir as observações ao meio, porque o número de observações é par. Se fosse o número de observações ímpar, bastava a gente pegar a medida central e eu já teria o valor da mediana, certo? Então, a gente pegou aqui a posição 15 e a posição 16. A gente pode estar destacando aqui o 35 e o 37 como as posições centrais. E aí vamos retirar uma média deles, 35 mais 37, dividido por 2. E aí, 35 mais 37 é igual a 72, 72 dividido por 2, 36. Então quer dizer que a mediana das temperaturas é 36 graus Celsius, seria o valor central, né? Se você observar, 36, ele é um valor que não tem aqui nessa informação. Mas isso pode acontecer justamente porque o número de observações foi um número par, né? E se a gente quer a medida central, quando a gente for calcular a mediana, devemos fazer esse procedimento. Vamos aqui para mais um exercício. Observando o gráfico e os dados coletados, identifique a menor temperatura máxima do mês. Olha só, aqui a gente tem as informações e podemos destacar que a menor temperatura do mês foi 19 graus Celsius no dia 2. E aí então a resposta é 19 graus Celsius. B. A maior temperatura máxima no mês. Pegamos aqui novamente as informações. Identificamos que a maior temperatura máxima foi o 39. Então, 39 graus foi a maior temperatura do mês. E na C, a amplitude das temperaturas máximas registradas durante o mês de setembro de 2018. Olha só, a amplitude, ela consiste em ser a diferença do maior valor com o menor valor. Então, para maior valor de temperatura temos 39 e para o menor valor temos 19. Fazendo essa subtração, 39 menos 19, encontramos aí 20. Então, a amplitude das temperaturas vai ser de 20 graus Celsius. Vamos aqui para mais um exemplo. Analisando o gráfico e as medidas obtidas nas atividades 1 e 2, o que se pode concluir em relação às temperaturas máximas do mês de setembro na cidade de Cuiabá? Olha só, as conclusões podem ser obtidas a partir da observação do que ocorre ao longo do tempo. Portanto, é importante que o gráfico seja feito corretamente para evitar possíveis conclusões erradas em qualquer pesquisa, né? Então a gente pode destacar que essas informações elas têm que ser tiradas de maneira mais exata possível, para que não aconteça de termos conclusões erradas sobre determinada pesquisa ou determinado assunto. E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante e até uma próxima. Tchau, tchau!